E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês um vídeo um pouco diferente. Eu vou estar apresentando para vocês um método para resolver equações de segundo grau que não usa a fórmula de Bhaskara e não usa também aquele método de soma e produto, né, das raízes. Ele é o método que na verdade deu origem à fórmula de Bhaskara. Você chega nesse resultado aqui usando esse método, que é o que a gente chama de completamento de quadrados. Eu tenho um vídeo demonstrando a fórmula de Bhaskara usando esse método, né? E se você não viu, eu vou deixar ele aqui linkado e eu vou simplesmente fazer a mesma coisa agora para resolver as equações, ao invés de usar a fórmula por si só. Vocês vão ver que em alguns casos ele poupa algumas continhas chatas, principalmente esse cálculo do delta, que para alguns números pode ser um pouco pior. É um método bastante interessante. Olha só, vamos começar com um exemplo, né? Por exemplo, se a gente tem aqui x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero, ok? O primeiro passo é você pegar esse termo constante e jogar ele para o outro lado. Então a gente vai ficar aqui com x ao quadrado menos 6x, eu vou deixar um espacinho aqui, tá? Igual a menos 5, ok? Agora, desse lado, a gente vai fazer justamente o que a gente chama de completar o quadrado. O que que é isso? A gente tem que lembrar aqui, eu vou fazer um parêntese, né? De o que que é um trinômio quadrado perfeito. O que que é x mais y ao quadrado. A gente sabe que isso é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, mais y ao quadrado. Olha só, aqui na expansão desse termo a gente tem x ao quadrado, um termo que multiplica x e um termo que não tem x. Aqui a gente tem x ao quadrado, um termo que multiplica x e falta aqui o termo que não tem x. A gente vai justamente adicionar ele aqui para transformar isso numa expressão desse modelo. Então, olha, o que a gente tem que fazer, né? Aqui eu tenho quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Se é duas vezes o primeiro vezes o segundo, então aqui é um 3, né? Então falta aqui o quadrado do segundo, ou seja, mais 3 ao quadrado, que é 9, não é? Se eu somei 9 aqui, eu somo 9 do outro lado para manter a igualdade da equação, né? Então, mais 9. O que que acontece agora? Isso aqui é exatamente x menos 3 ao quadrado. Então fica x menos 3 ao quadrado igual a menos 5 mais 9, 4. Ok? E pronto, né? Agora virou uma equação muito mais simples. Eu tiro a raiz dos dois lados, né? Então vai ficar assim, x menos 3 igual a mais ou menos a raiz de 4, né? Ou seja, igual a mais ou menos 2. Então, x menos 3 igual a mais ou menos 2. A gente divide aqui em dois casos, né? Então fica o seguinte, x menos 3 igual a 2, x menos 3 igual a menos 2. O que a gente obtém aqui como resultado? X igual a 5 e aqui, opa, x igual a 3 menos 2, 1. 1 e 5 são as nossas raízes. Se você fizer pelo método tradicional, que é usando a fórmula, você vai ver que esse é o resultado realmente. Agora nós vamos fazer um outro exemplo que pode surgir a seguinte dúvida. E se eu tiver uma equação justamente desse tipo, que o x ao quadrado não está aqui multiplicado por 1, né, o coeficiente é diferente de 1, e a gente tem um número ímpar aqui que multiplica o x, né, que aí o 2 não é tão intuitivo de tirar. Não vai mudar nada, a gente vai resolver o problema do mesmo jeito. A única coisa é que a gente vai fazer dois passos intermediários, que é o quê? Primeiro, a gente passa o termo constante para o outro lado, né, então resolvendo do mesmo jeito o problema. 2x ao quadrado mais 5x igual a 3, certo? E agora a gente divide a equação inteira por esse coeficiente. Então, dividindo tudo por 2, vamos deixar isso aqui anotado, olha só, dividido por 2, vai ficar o seguinte, x ao quadrado mais 5x sobre 2 igual a 3 meios. Não mudou nada, né? Agora a gente faz o nosso passo, o método em si, né? Vamos só chegar esse cara aqui um pouquinho para o lado, para não ficar muito apertado. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Para você descobrir quem que é o segundo, é só dividir esse termo por 2, ou seja, vai ficar 5 quartos, ok? Então, quem que eu tenho que somar aqui? 5 quartos ao quadrado. Então, vou até fazer esse passo intermediário. Então, olha só, mais 5 quartos ao quadrado, e aqui eu somo mais 5 quartos ao quadrado. Então, o que, que vai acontecer aqui? Vai ficar o seguinte, essa expressão é x mais 5 quartos ao quadrado igual aqui a
3 meios, mais 5 quartos ao quadrado é 25 sobre 16, não é? Então, o que vai acontecer aqui? X mais 5 quartos ao quadrado igual a... Isso aqui, se eu multiplicar por 8 em cima e embaixo, é 24 sobre 16, né? Então vai ficar 24 mais 25, 49 sobre 16. Ou seja, x mais 5 quartos é igual a mais ou menos a raiz de 49 sobre 16, ou seja, 7 sobre 4. Não é mesmo? Vamos continuar aqui do lado, né? Vai ficar o seguinte. Aqui, x igual a 7 quartos menos 5 quartos. E aqui, x igual a menos 7 quartos menos 5 quartos. O que vai dar aqui? 7 menos 5, 2. 2 sobre 4, 1 meio. E aqui, menos 7 menos 5, menos 12, dividido por 4, igual a menos 3. Vocês veem que o método funciona do mesmo jeito. Basta você chegar nesse estágio aqui, que você tem x ao quadrado, mais ou menos alguém vezes x, e faltando aqui o termo constante, que você resolve do mesmo jeito, e as raízes aqui são meio e menos 3. Beleza, gente? Esse é o método de completamento de quadrados que você pode usar para resolver equações de segundo grau. Eu acho que envolve contas mais fáceis do que calcular o delta aqui, e isso vai de cada um. Beleza? Deixa o like aí no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.